Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Getúlio de Jesus e eu quero compartilhar com você o porquê das lutas e das crises na nossa vida. Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube a se inscrever agora. E todas as vezes que nós postarmos algo, postarmos alguma palavra, você vai ser notificado, ok? Amados, o comodismo é um dos piores inimigos do crescimento, seja ele espiritual, seja ele econômico, familiar. O comodismo nos impede de crescer. E pelo que me parece, nós somos mestres em fazer ninhos e em criar situações onde nós nos acomodamos e deixamos de fato de crescer. E daí o porquê de muitas vezes o próprio Deus criar situações para nos tirar do lugar cômodo para o crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Não é verdade? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, ele diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse mesmo capítulo, ele nos informa que nós somos chamados para crescermos à semelhança de Jesus. Deus tem um propósito na nossa vida que é nos fazer crescer à sua imagem e à sua semelhança. Não era esse o propósito lá no Éden? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas muitas vezes o comodismo, o fato de nós sermos peritos em fazer ninhos, nos impede de crescer no Senhor. E Deus então, às vezes, usa circunstâncias adversas para poder nos tirar do nosso comodismo, nos tirar do nosso ninho e nos levar de volta ao seu propósito original. E, às vezes essas crises ou as lutas que você está passando, ela está conduzindo você para uma nova experiência com Cristo, para uma nova canção, para um novo momento, e você não está conseguindo compreender isso. Eu sei que muitas vezes no meio do redemoinho, no meio da luta, no meio da dificuldade, é difícil enxergar isso, mas eu quero que você entenda que Deus tem um propósito nessa situação e com certeza vai chegar o momento em que você vai celebrar o Senhor e entendendo 100% o quanto você cresceu como pessoa, o quanto você cresceu como alguém que foi criado para ser imagem de Deus, o quanto você cresceu espiritualmente dentro daquela situação. Nenhuma luta, evidente, amados, no momento, ela vai gerar louvor, a não ser se você se move na fé, e você já entende isso. Só os que se movem na fé é que conseguem cantar no meio da luta, entendendo que essa luta vai gerar algo eterno na nossa vida, correto? Mas deixa eu compartilhar com vocês algo. Olha só, Deus queria dar uma experiência tremenda para o profeta Elias. Ele estava sendo alimentado por um pássaro e bebendo da água de um ribeiro. Mas Deus queria levar o profeta para um momento maior, um momento mais tremendo, um milagre novo. E para isso o que acontece? O ribeiro seca e o pássaro para de passar, para que Elias então descesse para Sarepta e aí ele pudesse viver aquele milagre que até hoje nos inspira, né? Quantas pregações você já não deve ter ouvido a respeito da viúva de Sarepta e do profeta Elias? O que foi aquilo ali? Foi circunstâncias adversas levando o profeta para viver o novo. Quando Deus fecha uma porta para você, Ele quer te levar a situações grandiosas e Ele vai abrir portas tremendas na sua vida. Então não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de agradecer no meio da luta. Creia que essa situação está conduzindo você para um momento melhor da sua vida. Isso não é simplesmente um pensamento positivo, isso é bíblico, né? Isso é a palavra de Deus. Você vai ver que situações difíceis, situações que não eram esperadas pelos apóstolos, os levaram a viver coisas grandes e coisas tremendas da parte de Deus, ok? Se eu fosse simplesmente olhar pelo aspecto psicológico,
aspecto psicossocial, eu diria para você que as crises geram oportunidade, né? Crises geram crescimento. Mas infelizmente na vida de pessoas que não temem a Deus, crises geram morte. Mas na vida daqueles que temem a Deus, as crises são peneiradas pelo Senhor para nos levar a crescer. Então, em nome de Jesus, fique firme, fique feliz e entenda que o comodismo é o pior inimigo do seu crescimento. Por isso, Deus está mexendo no seu ninho e na sua zona de conforto para te levar para coisas maiores. Não é isso que você tem orado? Você não tem pedido o Senhor para te fazer viver coisas grandes? É isso que Ele está fazendo, porque o teu Redentor vive. Deus te abençoe em nome de Jesus.